E sobre o avanço contínuo da pandemia de Covid-19, a gente recebe o chefe de infectologia da Unesp, o Alexandre Naime. Alexandre, muito bom dia. Bom, nós teoricamente estamos na segunda onda, né? E podemos nos preparar para a terceira onda, como nós estamos acompanhando. O que nós podemos esperar? As pesquisas já mostram, por exemplo, nos Estados Unidos saiu agora uma pesquisa dizendo que, assim, olha, no mês de abril nós podemos esperar em torno de 100 mil mortos. Até julho, 565 mil pessoas mortas. É muito alarmismo ou isso é real? Bom dia, William. Bom dia a todos da Jovem Pan News. Infelizmente, não é alarmismo nenhum. As perspectivas que alguns institutos de epidemiologia fazem para as próximas semanas no Brasil é realmente trágico. Nós temos uma curva ascendente de número de casos e de número de óbito que provavelmente vai continuar acelerando durante essas próximas semanas de abril e começo das 2 primeiras semanas de maio, se fixando num patamar de óbito diário entre 3 a 4 mil mortes, o que é algo extremamente marcante e muito triste, e provavelmente até o dia 1º de julho, até que nós encerremos o primeiro semestre, nós vamos acumular, infelizmente, mais do que 500 mil de óbitos, ou seja, mais do que 500 mil óbitos. Cerca de 560 mil óbitos é a expectativa calculada, isso do ponto de vista das perspectivas mais conservadoras. Então, estamos vivendo um péssimo momento devido principalmente à falta da colaboração da população em relação a seguir as regras de prevenção, a esse discurso que não é uniforme em relação às políticas de restrição do comércio, a questões que, infelizmente, alguns setores do governo acabam insistindo em tratamentos sem comprovação de eficácia, a vacina que está acontecendo em ritmo de tartaruga lenta e a variante P1, que chega com força aí, promovendo muita infecção, porque ela é uma variante mais transmissível, talvez ligada a mais reinfecção e até mesmo mais gravidade, William. Paulo, como eu disse no início, a ocupação de leitos de UTI passa de 90%. Mas nós começamos essas medidas restritivas em 11 de março. Não deu tempo para segurar essa onda? Por que ela é tão forte? É essa nova variante que vem com essa capacidade de multiplicação? Ela é tão forte porque você não consegue frear uma pandemia com medidas restritivas que não são uniformes, William. Veja bem, cada município faz de um jeito diferente. Tem município que faz um lockdown de verdade, como aconteceu, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, em Araraquara, que realmente a cidade fechou por 3, 4 semanas, mas tem outros municípios que fazem um lockdown adaptado, fechando só de final de semana, tem município que não fecha. Então, essa falta de coordenação que deveria vir do governo federal, passando pelos governos estaduais, chegando nos municípios, ou seja, um plano realmente integrado de enfrentamento é que acaba colocando tudo a perder. Então não adianta nada, por exemplo, o município A está tudo fechado, se o município B ali a 100 quilômetros está tudo aberto e aí os pacientes trocam de cidade e o vírus continua circulando. Então, nós ontem, no final do dia, nós começamos a ouvir um discurso, uma voz que vinha de Chapecó, falando sobre um resultado positivo. Eu gostaria que o senhor acompanhasse uma reportagem comigo para a gente poder comentar justamente esse caso de Chapecó que está com uma grande repercussão no dia de hoje. Com mais de 13 milhões de casos de Covid no país, o presidente Jair Bolsonaro elogia o prefeito de Chapecó na condução da pandemia. A reportagem é da Camila Yunes. Acompanhe comigo. O Brasil ultrapassou a marca de 13 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus, com mais da metade dos estados registrando quase 100% de ocupação dos leitos de UTI. O número de óbitos continua aumentando, passando dos 330 mil. Nesta segunda-feira, em evento de entrega de moradias do programa Casa Verde Amarela no Distrito Federal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso de medicamentos para tratamento da Covid-19. O
presidente não negou a gravidade da pandemia, mas afirmou que as medidas para combatê-la não podem ser mais nocivas do que o próprio vírus. Ele parabenizou o trabalho da Prefeitura de Chapecó no combate à pandemia e disse que vai visitar o município esta semana. Estarei em Chapecó. Visitarei lá o prefeito João Rodrigues, onde fez um trabalho excepcional no tocante aos recursos dados pelo Estado e o atendimento na ponta da linha de quem necessitava do tratamento. É uma obra fantástica por parte dele. É um exemplo a ser seguido. Por isso estou indo para lá. Jair Bolsonaro ainda afirmou que o médico tem de ter liberdade para receitar o medicamento que achar pertinente. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, disse que a situação no município no final de janeiro era muito grave e que agora a cidade já está desativando leitos. Rodrigues atribuiu a melhora à ampliação de vagas, à intensificação da testagem da população e à criação de um ambulatório para o tratamento precoce. Para Chapecó, os números estão na mesa, os dados estão presentes. Nós estamos trabalhando dentro da normalidade, é claro, não na totalidade, mas com todos os cuidados, máscara, álcool em gel, evitando aglomerações, os bares e restaurantes trabalhando, as igrejas com 25% de funcionamento, e nós contornamos a situação. O prefeito de Chapecó reiterou que ainda não há possibilidade de reabrir tudo e que os protocolos de distanciamento e o uso de máscara estão sendo seguidos. Nós convergimos aqui o tratamento precoce com o dito tratamento da ciência. Mesmo os divergentes, cada um trata da melhor maneira que ele entende. E é por isso que nós chegamos aos números que estamos hoje. Então, o Chapecó convive harmoniosamente. João Rodrigues criticou ainda o lockdown e disse que a medida é adotada por falta de competência. Bom, para comentar essa reportagem, o chefe de infectologia da Unesp, Alexandre Naime. Alexandre, o que você tem a falar sobre esse resultado positivo de Chapecó e sobre essa frase polêmica sobre o lockdown? Em relação à questão do motivo pelo qual Chapecó está saindo de uma situação muito grave, em janeiro, Chapecó até exportou pacientes para outras cidades, para a cidade do Espírito Santo, porque não tinha mais leito onde colocar os pacientes. Isso que está acontecendo é apenas um esgotamento, como se fosse uma imunidade de rebanho, porque tantas pessoas foram infectadas que agora o vírus circula com menos força, com menos chances de transmissão. E, infelizmente, a gente vê a continuidade de um discurso falacioso, sem a menor comprovação científica em relação ao kit Covid, porque todos nós médicos somos a favor de um tratamento precoce, desde que essas medicações tenham eficácia comprovada em ensaios clínicos. E, infelizmente, ivermectina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, nenhuma dessas medicações tem comprovação científica de benefício. Então, depois de sair de um caos, depois de muitas pessoas infectadas e de vários óbitos, a situação é sempre assim, você tem uma queda do número de casos e de óbitos. É o que está acontecendo em Chapecó, só que de forma falaciosa está se dizendo que isso está ocorrendo por conta do kit Covid. Em relação ao lockdown, o lockdown já se mostrou uma estratégia extremamente benéfica. Araraquara é um dos exemplos mais fantásticos disso, 4 semanas fechado e um decréscimo importantíssimo no número de casos, mas infelizmente é óbvio que é um remédio muito amargo, que tem impactos na economia e na esfera social. Então, na sua colocação, pelo que eu entendi, Chapecó chegou no máximo do seu o vírus chegou no máximo do seu poder de contaminação. Nós conseguimos a imunidade de rebanho, ou ele já está mais fraco porque circulou por tanta gente, e aí o sistema está vazio. Então, não tem nenhuma fórmula milagrosa em relação a isso. Não, e a mesma coisa, William, você observou muito bem, seu resumo foi perfeito. Está acontecendo em Manaus. Manaus teve uma queda de 80% na taxa de óbitos. Mas por quê? Porque Manaus viveu aquela situação absurda de dezembro e janeiro, com falta de leito de UTI, falta de oxigênio, morreu muita gente, depois de um período assim, muita gente se infecta e a epidemia perde força. Lembra que eu estava comentando que nós vamos atingir o pico no Brasil lá pela segunda semana de maio, né? E provavelmente até julho, 500 mil casos, 500 mil de casos, mas depois disso a perspectiva é de queda também. Isso sempre acontece em pandemia. Agora, o que não pode é tentar pegar esses dados que a gente sabe que são epidemiológicos
e incutir aí uma falácia, um discurso que é cheio de inverdade, colocando a responsabilidade nisso no uso de drogas, de medicações que a gente sabe que não são eficazes, que são ineficazes contra a Covid-19. Agora, quanto à testagem, isolamento, as medidas de vigilância sanitária, ok. Isso é o que a ciência colocou desde o primeiro minuto. É um vírus, William, um vírus de transmissão respiratória. A mesma transmissão que o vírus influenza. A gente já conhece isso faz tempo, desde a gripe espanhola. Tem cartazes, tem fotos daquela época, em 1918, as pessoas usando máscara, evitando aglomeração. Isso não é novo. Isso é algo que sempre deveria ter sido feito. E é óbvio que se está sendo feito agora, está sendo feito de forma tardia. E a testagem e isolamento dos sintomáticos é algo fundamental. Alexandre, eu vou fazer um rápido intervalo pela rádio, só um minutinho. Aos nossos amigos que nos acompanham, eu vou para um rápido intervalo para toda a rede Jovem Pan News e volto já já. Você que nos acompanha através da Panflix do YouTube, nós estamos com o Jornal da Manhã, segunda edição. Eu converso com Alexandre Naime, chefe de infectologia da Unesp, justamente sobre esse número enorme de casos no Brasil, de 372.752 vidas perdidas, e sobre essa polêmica toda das medidas que devem ser adotadas para a gente poder conter o vírus e diminuir o número, essa curva e, por consequência, o número de mortos. Alexandre, quando você fala sobre essa imunidade de rebanho ou sobre esse pico máximo desta segunda onda, então provavelmente no meio do ano o Brasil começa a ter uma queda no número de casos. Porém, nesse ingrediente, que é a novidade, é essa variante ou essas variantes. Nós podemos esperar depois uma nova onda, mesmo depois dessa queda significativa a partir do meio do ano? Eu gostaria de ter uma bola de cristal, William, para responder essa sua pergunta. A variante P1 já é uma das cepas que mais predomina em todas as regiões aqui do estado de São Paulo. Ontem mesmo saiu um boletim do Instituto Adolfo Lutz mostrando isso, e provavelmente isso também acontece no Brasil. Então, se não houver mais nenhuma surpresa, se essas variantes que estão circulando agora, essas cepas, né, tanto o vírus original quanto algumas variantes, se mantiverem, nós vamos ter uma queda sustentada do número de casos a partir ali de meados de junho, principalmente começo de julho. Mas há um preço inaceitável, um preço acima de 500 milhões de vidas. É isso que acontece quando você expõe milhões de pessoas a um vírus como esse da Covid-19, que tem uma mortalidade de 2 a 3%. É óbvio que depois de algum tempo o vírus deixa de circular com força, mas também você perde milhões de vidas desnecessariamente, milhares de vidas no caso, né? E tem um risco sim, de mais para frente uma outra variante ser selecionada, que chama variante de atenção, com mutações que dão mais transmissibilidade ou doença mais grave. Portanto, deixar o vírus correr à solta, deixar todo mundo se infectar, não é a melhor estratégia, porque além de você perder vidas excessivamente, você pode selecionar cepas mutantes que podem ser mais agressivas e fugir do sistema imunológico. Porque quanto mais contato o vírus tiver com o humano, mais ele pode se multiplicar e criar deformidades genéticas ou se aperfeiçoar. Eu não sei o termo técnico para isso. Qual seria o termo técnico, Alexandre? Não, mas você colocou perfeitamente, William. Deformidades genéticas é o que a gente chama de mutação. O vírus vai se adaptando, porque é a lei de Darwin, né? O organismo que mais se adapta, ele é o que sobrevive. E aí, conforme ele vai conseguindo se transmitir com mais eficiência, conforme ele vai conseguindo causar uma doença mais prolongada e que consiga ser transmitida por mais pessoas, é esse o vírus que vai preponderando. E isso é natural em toda a replicação viral. Qualquer vírus faz isso. O vírus do HIV, o vírus da hepatite C, qualquer vírus vai se adaptando ao meio ambiente, melhorando a sua performance com a intenção de se perpetuar. É isso que o coronavírus quer, ele não quer ser extinto, não quer matar todo mundo. Por isso a mortalidade dele não é... Alexandre, assim, então, oi. Vou fazer só um intervalo, só um minutinho, que eu vou voltar para toda a rede Jovem Pan. São 11 horas e 30 minutos. Nós estamos de volta para toda a rede Jovem Pan News, estamos transmitindo pela Panflix e pelo YouTube. Eu estou conversando com o chefe de infectologia da Unesp, Alexandre Naime, falando justamente do número de mortos, 332.752 vidas perdidas. E ele falava sobre a mutação do vírus. E, Alexandre, é uma coisa importante que a gente tem que trazer aqui para o debate, para a gente finalizar o nosso papo, que é as pessoas que estão comemorando
né, essa primeira dose ou a segunda dose da vacina, elas não podem esquecer que estão sujeitas ao vírus, certo? Essa colocação é perfeita, William. Vamos reforçar o seguinte: as vacinas, então, quer seja a Coronavac, quer seja a Oxford AstraZeneca, elas não impedem a transmissão, elas não vão deixar você livre de infecção. A eficácia das vacinas é em promover uma doença mais leve, que principalmente diminua o ritmo de internação, diminua a possibilidade de você ser hospitalizado ou mesmo você ir a óbito. Então é isso que as vacinas servem. Mas é importante lembrar que nenhuma vacina contra nenhum patógeno, contra nenhuma doença tem eficácia de 100%. E infelizmente nós já estamos vendo os primeiros casos esparsos, isolados, bastante raros, mas estamos vendo de pessoas que tomaram as 2 doses da Coronavac, né? Porque a Coronavac tem intervalo aí de 28 dias, entre 21 a 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Então, pessoas que tomaram as 2 doses, que já passou o período para elas terem imunidade, que é mais ou menos 3 semanas depois da segunda dose, e que infelizmente estão tendo quadros graves ou mesmo indo a óbito. Isso vai acontecer. É a mesma coisa, vamos fazer um paralelo aqui que fica fácil de entender. Quando o cinto de segurança foi tornado obrigatório, caiu o número de óbitos de forma importante em relação ao acidente de trânsito. Mas óbvio que os óbitos continuam acontecendo. É a mesma coisa com as vacinas. As vacinas vão reduzir a necessidade do número de hospitalização, reduzir o número de óbito, mas eventualmente uma ou outra pessoa vai acabar evoluindo dessa forma. Portanto, o que você disse, William, é fundamental. Além de fazer uso das vacinas, é necessário manter os cuidados de proteção, que são 3. Uso de máscara, distanciamento social evitando aglomeração e higiene frequente das mãos. E Alexandre, como a gente não tem bola de cristal, é melhor a gente seguir a orientação técnica e nos preservar. Agradeço muito a sua participação. Eu conversei com Alexandre Naime, que é chefe de infectologia da Unesp. Tenha um bom dia. Eu que agradeço, William. Excelente entrevista, que esclarece muito todos os telespectadores, os ouvintes da rádio. É sempre muito bom estar com vocês aqui da Jovem Pan News. Nós que agradecemos a sua participação através da Jovem Pan News. Muito obrigado.